Dor insuportável. Isso, mas isso leva ele a procurar um recurso terapêutico. É a dor que alerta, que chama a atenção. Ele para de andar não é porque cansou necessariamente, é porque a dor incomodou. Porque está assustado. Está assustado. E também ainda mais no caso que nós estamos exemplificando, que é tão popular, evidentemente que uma dor precordial vai realmente conduzir o paciente à procura de recurso médico. Aí quando tem essa dor é uma isquemia? Então, o músculo, quando ele deixa de receber nutrientes e oxigênio em quantidade normal, ele reclama e o modo de reclamar principal é a dor. É porque o músculo não tolera e o músculo cardíaco ele se manifesta dessa maneira na grande maioria dos pacientes. Porque tem angina silenciosa também, que não manifesta dor, mas isso é mais raridade. Bem, depois do intervalo, eu continuo falando sobre dor com o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa. Você vai conhecer também o outro lado da moeda, gente que nunca sente dor, nem no caso de uma fratura de braço ou perna, e por isso mesmo corre risco de vida. Logo após os nossos comerciais, estão dando dor de cabeça aos concorrentes. E eu continuo falando de dor com o Dr. Cláudio Fernandes Corrêa. Cláudio, você já falou em analgesia congênita, que é a incapacidade da pessoa sentir dor. Mas o perigo está no fato de que ela não percebe os perigos que corre? Exato, e nas complicações que advêm desse fato. Então, é uma criança, por exemplo, eu tenho atualmente um caso que eu estou acompanhando junto com alguns colegas lá de Santos. Esse caso, essa paciente tinha um irmão com a mesma patologia que faleceu. Ela sobreviveu, mas ela sobreviveu até o presente momento e está bem orientada a respeito dessas defesas. Mas ela conta que quando mais jovem, colocava o dedo no fogo para mostrar para os coleguinhas que os outros queimavam e sentia um mal-estar terrível. E ela fazia isso com prazer, assim, pelo menos o prazer de ver que não tinha o sofrimento. Em compensação, hoje ela não tem todos os fâneros da mão superior, da mão direita e esquerda, nos pés também ela teve fraturas e tem sequelas decorrentes disso. E as infecções desses processos inflamatórios é que podem levar à insuficiência renal e a óbito nesses pacientes. Mas por que essas pessoas dificilmente passam pela fase da puberdade? Exatamente porque elas não aprenderam a ter uma defesa, não sobrevivem por causa dessas complicações que nós citamos aqui. Todo tipo de dor deve ser tratado? Bom, todo tipo de dor merece atenção. Existem dores, por exemplo, a cólica menstrual. A cada 28, 30 dias, algumas mulheres apresentam cólica nesse período. Isso é um processo fisiológico para aquela paciente e merece tratamento sintomático daquele momento. Não quer dizer que a pessoa, por ter uma fisiologia que evolui na menstruação com dor, não mereça tratamento. Merece. Agora, cefaleias que apresentam periodicidade também vão merecer, naquela oportunidade, um tratamento do episódio em si. Ninguém precisa ter sofrimento. Ninguém precisa. No pós-operatório, hoje, em cirurgias cardíacas que demoravam a recuperar por causa de um pós-operatório sofrido, hoje coloca-se um catéter, usa-se uma substância, o paciente tem uma recuperação muito mais rápida, porque ele inicia um programa de reabilitação, de fisioterapia respiratória muito mais precoce, porque isso gera menos dor. Com isso, ele tem menos complicação no pós-operatório. Então, a dor merece ser tratada em qualquer instância. Agora, claro que você falou em cefaleia, deixa eu fazer uma relação. Automedicação. Automedicação, no caso das dores de cabeça, é muito comum. Isso pode agravar o problema? A pessoa chega na farmácia, compra o comprimido e... Parabéns, porque isso no nosso país é um péssimo hábito. E muitas vezes diagnósticos da automedicação, muitas vezes o diagnóstico precoce, que ia justificar a cura de uma determinada doença, é protelado exatamente pela automedicação, camuflando o sintoma dor, e quando esse diagnóstico por outros sintomas, ou pela exacerbação do quadro de dor, ele chega a ser feito, pouca coisa nós teremos que realizar. Exemplo, um tumor craniano no cérebro, em que às vezes uma dor às vezes não é tão forte a intensidade, vai passar nos primeiros meses, semanas, com analgésico comum. Então, a automedicação é um inconveniente que nem sempre vai trazer prejuízo, mas quando traz, às vezes é irrecuperável esse prejuízo. Agora, o tratamento das dores do câncer, assim, tem evoluído?
Tem. A gente considera que o tratamento na dor do câncer, provocada pelo câncer, primeiro vai dar dignidade ao paciente que está já desgastado por uma doença que a gente chama consumptiva, uma doença que às vezes tem um caráter progressivo. Então, ele não precisa sofrer. Há uma crença de que o sofrimento melhora a alma, que depois, quando passa para um outro plano, ele vai ser melhor recebido lá porque sofreu muito por aqui. Isso não é um fato, não é uma verdade, isso é uma crença. E nós, quando possibilitamos ao doente com dor oncológica uma qualidade de vida melhor, ele vai se relacionar melhor com os seus familiares, ele vai poder alimentar-se, vai poder dormir, certo? Porque está aliviado daquele sofrimento. Então, independente do tratamento da doença de base, que é o câncer, o tratamento da dor, ele hoje tem recursos e plenos recursos no sentido de trazer alívio, às vezes até completo, do fenômeno doloroso. Agora, Cláudio, por exemplo, o que pode acontecer uma pessoa que sente dores há meses? Ela pode desenvolver um quadro psíquico? Bom, mesmo um paciente normal do ponto de vista de saúde mental, psicológico, o paciente que sofre dor crônica, certamente, uns mais cedo do que outros, mas com certeza todos eles, em algum momento da vida, vão ter alterações na esfera psíquica. Isso é uma consequência natural, porque ninguém vai ter plena felicidade, prazer na vida, no dia a dia, se tem um sofrimento crônico. Então, é claro que, secundariamente, mesmo em pacientes que não haviam apresentado até então distúrbios da esfera psíquica, irão apresentar ou depressão, angústia, ansiedade e outros sinais dessa área por sofrer dor crônica. Agora, eu sei que você organizou recentemente o 3º Simpósio Internacional de Dor em São Paulo. Eu pergunto a você se surgiu alguma novidade para o tratamento, por exemplo, de tumores cerebrais e das dores causadas por esses males, né? Então, sobre os tumores cerebrais, nós trouxemos, e nós temos aqui no Brasil experiência muito boa a respeito de uma alternativa de tratamento de alguns desses tumores, implantando isótopos dentro dos tumores, fazendo com que, através desse implante, nós tenhamos uma radioterapia muito mais localizada e muito mais intensa. Conclusão, nós conseguimos, através da radioterapia mais intensa, necrosar aquele tumor e as áreas cerebrais distantes do tumor ficam protegidas. Isso é chamado de radioterapia intersticial ou braquiterapia, e isso nós trouxemos um convidado alemão, o Dr. Ostertag, que veio trazer a experiência que é uma das maiores do mundo. E nós temos realizado isso aqui no Brasil há uns 7 anos já, junto com a equipe do Hospital 9 de Julho. E os resultados que a gente tem são similares àqueles que eles apresentaram. É um avanço também e que nós trouxemos como curso de educação continuada, que é um dos nossos objetivos aqui no Brasil, abordar temas que vão trazer uma qualidade de vida e de tratamento e, portanto, de vida desses pacientes. Mas surgiu mais alguma novidade nesse Simpósio Internacional da Dor? Nós trouxemos todas aquelas novidades do ponto de vista terapêutico, medicamentoso, por exemplo, e do ponto de vista de tratamento através de bombas de infusão, através de eletródios implantados no cérebro ou na medula e através das cirurgias que a gente chama cirurgias ablativas, nós abordamos todos os aspectos que o mundo hoje executa a respeito do tratamento da dor. Dr. Cláudio Fernandes Corrêa, para fechar o nosso papo sem dor, por que quase ninguém tem dor de consciência, mas muitos sofrem da dor de cotovelo? Essa pergunta é a mais difícil. Essa fica difícil responder. Aqui no Brasil a gente percebe isso em vários setores. Não há necessidade de comentar, basta assistir a televisão que a gente vai observar isso acontecendo em vários setores da sociedade. As medidas do pacote estão aí, se ninguém tem dor de consciência, ninguém mexe. Parece que com aquelas consciências mas dor de cotovelo tem muita gente. Essa é difícil também. Cláudio Fernandes Corrêa, muito obrigado pela sua presença. Nós aqui agradecemos. Vamos nos ver de repente.